Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Você acordou hoje, olhou no espelho e diz: sou um abençoado do Senhor. Amém? Não existe povo mais abençoado do que o povo de Deus. E Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. Se você é uma nova criatura, se você está em Cristo, você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, e não adianta amaldiçoar quem Deus abençoa. Nós estamos com o corpo fechado. Aqui não pega nada. Ele é o nosso defensor. O Senhor é quem nos guarda. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora para sempre. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o tema: Deus abençoa o seu povo na crise. Na crise. Chama a sua preciosa atenção para Gênesis capítulo 26. Vamos ler. Deixa a Bíblia aberta ou ligada aí no computador, aí no celular, porque eu vou pontuar aí. O segredo de ter uma vida abençoada no tempo da crise. Porque nós estamos vivendo uma crise no mundo, crise moral, crise de valores, né? Crise ética, então, crise espiritual. Eu nem quero falar da abertura da Olimpíada, não me provoque. Mas eu quero nessa manhã dizer para você que Deus, Ele nos abençoa em todos os momentos da nossa vida. E não importa a crise que você está passando, a crise que você vai enfrentar, você continua sendo um abençoado do Senhor. Gênesis 26, sobrevindo fome à terra, além das primeiras havidas nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistasse com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhes darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes haviam posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Vamos ler juntos? Versículo 24 e 25. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas,
porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Deus abençoa o seu povo na crise. O texto começa dizendo, no versículo 1, sobrevindo fome à terra. Além da primeira, a vida nos dias de Abraão. E aí, meus amados irmãos, o contexto aqui é de escassez, é de crise. E vocês sabem que, num contexto agrícola e de pecuaristas, a situação era complicada. E é justamente nesse contexto, no versículo 2, que aparece o Senhor. Apareceu-lhe o Senhor. Presta atenção, na crise, Deus não se afasta. Deus o quê? Aparece. Amém? Porque tem crente que quando entra em crise, Deus esqueceu de mim, Deus... Deixa de ser tonto. Deus não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Nenhum momento. Nós não sabemos o que vai acontecer com a economia daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas Deus sabe tudo. E Ele tem a história nas suas mãos. E Ele é o Deus de toda a providência. E é muito importante nós entendermos que na crise, Deus aparece para nos orientar, para nos abençoar. Ele não nos abandona no momento da crise. O que eu e você precisamos aprender de Deus nos momentos de crise? Primeiro, siga a orientação de Deus. Presta atenção. Na crise, nós temos que ser obedientes à direção de Deus. Veja nesse texto que quando houve a primeira seca, Abraão foi para o Egito. E Isaque está querendo ir para o Egito. Seria mais ou menos para os Estados Unidos agora. O Brasil não presta, vamos para os Estados Unidos. Presta atenção, a bênção não está no lugar. Presta atenção. Tem gente que acha que mudar de país vai melhorar a vida dele. Se for de Deus, se for a orientação de Deus, muda. Porque o local da bênção é o local onde Deus quer que nós o quê? Estejamos. Então não adianta trocar de mulher não, é essa mesmo, até morrer. O Senhor Deus, só o Senhor toma, né? Preste atenção, porque às vezes a gente acha, quando a gente está vivendo uma crise, que a gente vai tomar algumas decisões, e se essas decisões não forem de acordo com a orientação de Deus, não vai dar certo. Diz aí o texto que apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Repete comigo: fica na terra que eu te disser. Agora veja, versículo 6, o que é que diz lá? Versículo 6, lê comigo bem forte. Isaque, pois, ficou em Gerar, na terra da seca, na terra da crise. Porque o que enriquece é a bênção de Deus. Por isso que a palavra abençoar aparece mais de 8 vezes nesse capítulo. O tema desse capítulo podia ser a bênção de Deus. Então, gente, presta atenção. Deus abençoa o seu povo na crise, justamente quando esse povo obedece à direção de Deus. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, versos de 7 a 11. Não repita os erros dos seus pais.
É interessante porque Abraão mentiu uma vez, dizendo que Sara não era sua mulher. Deu uma confusão. Agora Isaac vai mentir também. Você vê que mentira passa de pai para filho, né? E é crente. Ele vai dizer lá para Abimeleque que Rebeca não é sua esposa. E vocês sabem que no capítulo 24, Rebeca foi presente de Deus, esposa dele. Mas ele com medo, porque quem teme aos homens arma ciladas, mas aquele que teme ao Senhor não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Se você teme ao Senhor, você não teme o homem. Agora, se você teme o homem, você é um sujeito todo complicado. O temor a Deus tira todo o medo do nosso coração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele temeu, mentiu. Veja no versículo 9. Ó crente quando mente, misericórdia. Diz o texto, versículo 9. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é a tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. O pastor Hernandes tem uma tese que aqui, nesse versículo, começou o problema do casamento. Ele, pensa num homem frouxo, teve medo, não deu proteção, não deu segurança. E aí vai desembocar lá diante da criação dos filhos. O que acontece, meus amados irmãos? A história existe para a gente aprender com ela. Na crise, não repita os erros do passado. Não repita. Porque às vezes a gente quer usar soluções do passado para resolver os problemas do presente. Mas com Deus não é assim. Deus tem uma estratégia, Deus tem uma solução, Deus tem uma bênção para cada momento da nossa vida. Se você for ver a conquista da terra prometida, Deus tem uma estratégia para cada guerra, para cada batalha. Deus trabalha diferentemente nas nossas vidas. Não cometa, não repita os erros do passado, achando que Deus vai abençoar você no erro, na mentira. Não vai. Deus abençoa o seu povo na crise, se esse povo seguir a orientação de Deus. Segundo, se não repetir os erros dos seus pais do passado. Terceiro, versículo 12. Vamos ler juntos? Semeou, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor... Tem 3 lições aqui nesse versículo. Primeiro, semeou Isaac naquela terra. Ou seja, na crise, ele foi trabalhar. Não foi assistir vídeo, foi trabalhar. E ele semeou onde? Na terra da crise, na terra da seca. E diz o texto que além de trabalhar, no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. Então na crise, veja que coisa interessante. Na crise ele colheu em um ano 100 por 1. Por quê? Hein? Porque o Senhor o... Então preste atenção. O que enriquece a gente é a bênção de Deus. Se você tem um compromisso com Deus, onde você colocar a sua mão, diz o texto, o Senhor lhe abençoará. Então preste atenção, irmãos. Como é que Deus abençoa o seu povo na crise? Quando o povo de Deus, em obediência a Deus, trabalha. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Geralmente na crise o pessoal desanima, reclama, não é assim? Na crise a gente fica procurando os culpados. Mas Deus não quer isso para a gente. Deus quer nos abençoar na crise.
A fé é o diferencial. É o diferencial. Eu não sei se você já parou para pensar. Eu fiz essa exposição na carta aos Efésios. E para mim, a carta aos Efésios revela essa verdade fundamental. O povo de Deus é o povo mais abençoado da terra. Porque além da terra que nós recebemos de Deus para cultivar, para cuidar, para sermos cogestores, nós temos o céu. Ou seja, nós não vamos passar. O mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somos o povo mais abençoado da terra. E quando a gente obedece a Deus na crise, quando você semeia, quando você trabalha duro, porque não tem outro caminho, você trabalha. Deus o quê? Abençoa. Deus não abençoa o preguiçoso. Deus abençoa quem trabalha. Ele semeou e colheu. Mas não somente isso, o que diz aí? Enriqueceu-se o homem. Prosperou, ficou riquíssimo. Na terra da seca, na terra da crise, no tempo da desgraça para o mundo. Deus está abençoando Isaac. Então lembre-se disso, irmãos. Lembre-se disso. É a bênção de Deus, decorrente da nossa obediência, da direção dEle, que faz com que a bênção de Deus seja derramada sobre a nossa vida. Amém? Então não ache que você, em desobediência, Deus vai lhe abençoar. Vai não. Vai não. Siga a orientação de Deus. Não repita os erros de seus pais. Trabalhe sobre a bênção de Deus. Quarto princípio. Enfrente a oposição como algo que é natural. Não se vitimize. Veja no texto aí, por favor. 14:15. Vamos ler juntos? Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham o quê? E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Então, quando você, povo de Deus, é abençoado, nós somos alvos de quê? Inveja. Inveja. E a inveja leva as pessoas a entupir os nossos poços. Em que time você joga? Você joga dos furadores de poço? Nós somos do furador de poço. Ou você é entupidor de poço? Porque tem gente que vive a vida entupindo os poços, estragando a felicidade do outro. Mas veja que coisa linda. Ele está aqui, ele está vivendo, sendo alvo dessa perseguição. Irmãos, quando eu vejo esses ataques a Cristo, ao cristianismo, sabe por quê? Porque nós somos vencedores. Não ataca os outros, ataca Cristo, porque Cristo já venceu todo mundo, Ele é o vencedor, Ele está vivo, e Ele confronta o homem na sua pecaminosidade, e Ele não tomará o culpado por inocente, Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Não adianta, não adianta. Preste atenção, que se você é uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa perseguida. Vai ter oposição, vai ter inveja, vai ter maledicência contra você. Está sendo abençoado, está roubando, está traficando. Vão falar mal de você. Vão levantar suspeitas sobre a sua idoneidade, sobre as suas motivações. O diabo, ele é o grande acusador. Lembra que Deus abençoava Jó? E Jó
se tornou vítima das acusações de Satanás. E qual foi a acusação que o diabo fez? Qual foi? Só abençoa demais ele. Ele só te serve, ele só é íntegro e é crente, porque o Senhor tira tudo dele, você vai ver, você não vai blasfemar. Porque o diabo, ele é utilitarista. Ele não entende que nós podemos servir a Deus com o coração íntegro, ser abençoado por Deus e não deixar que o nosso coração se corrompa. Amém? Quanto mais abençoado nós somos, mais humildes nós nos tornamos. Por quê? Porque a bênção vem de Deus. A bênção de Deus, e daí ele tira. Então, meus amados irmãos, o Isaac aqui. E aí o Isaac ia cavando poço, e a turma o quê? Entupindo. Cavava e entupia. Diz no versículo 20, 26, 20. Diz assim: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam o quê? Com ele. Ezeque dá para ele. Isaac é um tipo de Cristo. Eu vou ter um poço com o nome de Ezeque? Não quero não. Aí ele vai e cava outro. Versículo 21. Então cavaram outro poço, também por causa desse contenderam. Por isso ele recebeu o nome de Sitna. Ezeque para vocês, Sitna para vocês. Eu estou abençoando a vida de vocês, que eu estou cavando poço, e você fazendo confusão, e eu abençoando vocês. Mas chega um momento, lê comigo o versículo 22, lê comigo. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e com esse não contenderam. Chamou-te Reobote, disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos o quê? Na terra. Os dois primeiros poços foi de confusão, não quero. Esse aqui é bênção de Deus, nós vamos prosperar com esse poço aqui. Vai dar mais água do que os dois lá, porque o que o povo quer é confusão com crente. E crente com discernimento, não entra em confusão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não entra em confusão, não. Não gaste as suas energias com gente que quer lhe prejudicar. Seja proativo. Use as suas energias para fazer o bem. A nossa missão aqui como igreja é ser uma grande igreja. Nós queremos transformar vidas, queremos que Deus transforme vidas, para melhor, não é para pior não. Aí o cara que não faz nada, que é do mal, fica falando mal da gente. Sai para lá, jacaré. Nós temos que focar naquilo que é de Deus, naquilo que abençoa. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Evite as disputas pelas bênçãos de Deus. Reobote significa espaço. E Deus dá espaço para nós. Tem um ditado lá no sertão que diz que o que é do homem, o bicho não come. O que Deus lhe deu, ninguém toma. Não toma. O que Deus tem para você, ninguém vai tomar. E aqui você precisa aprender. E eu acho fantástico isso aqui. Deus vai lhe dar vitória sobre os seus adversários. Diz aí no versículo 24: na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar. E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Levante altares na sua vida por aquilo que Deus tem lhe dado. Amém? Aprenda
a levantar altares de gratidão. Sabe o que Isaac está reconhecendo aqui? Ele está reconhecendo que é Deus que está lhe dando tudo. Deus aparece para ele para dizer, fica em Gerar. Deus aparece nesse momento da vida dele, quando ele está riquíssimo, ele está sendo abençoado. No primeiro momento, ele pede direção, ou Deus dá direção. No segundo momento, existe o quê? Adoração. Gratidão. Olha para a sua vida, meu irmão, e veja o que Deus já fez por você. De onde você veio? E para onde você está indo, tá? Você não vai para o cemitério, você vai para o céu. Os mais ruins nós vamos cremar, para não voltar. Foi a esposa do presbítero. O presbítero morreu, o pastor foi lá com a viúva, cremou o corpo. No outro dia foi buscar. A esposa disse, pastor, não é bom a gente dar uma segunda cremada por segurança? Não tenho nada contra o presbítero não, mas o pastor falou, é bom. Dá mais uma tostada. Irmãos, nós somos abençoados nesse mundo e nós estamos caminhando para a herança eterna. Não existe povo mais abençoado que nós. Então não perca tempo com pequenas brigas. Foi o que Isaac fez. Vai brigar por posto? Foi. Chegou uma hora que Deus falou, não, agora esse aqui é seu e ninguém toma. Aí o que acontece? Veja lá no versículo 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Elzate, e ficou o comandante do seu exército. Aí Isaac, que não é bobo, disse-lhe Isaac, por que vieste a mim, pois me odiais, e me expulsaste do vosso meio? Lê comigo, versículo 28, e toma posse da bênção, vamos lá. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos. Vimos claramente que o Senhor é. Que coisa maravilhosa, irmãos. Precisa um testemunho melhor do que esse. As pessoas olharem e dizer para você, olha, o Senhor está contigo, cara. Não existe explicação para o que está acontecendo na sua vida, na sua família, na sua empresa, se não for a mão de Deus, se não for a presença de Deus. E aí, meus amados irmãos, sabe o que Isaac faz? Dá um banquete para os inimigos. É difícil isso para mim, viu? Mas o provérbio diz que a gente tem que colocar brasa viva sobre a cabeça dos nossos inimigos. Tem hora que eu quero botar na cabeça, dentro. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar, orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que falam mal de nós. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque Deus abençoa o seu povo na crise. Mas a bênção de Deus não significa que a gente não tenha problemas. Veja lá no versículo 34. Eu fico triste, mas o texto termina assim. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Ambas se tornaram uma largura de espírito para Isaac e para Rebeca. O texto terminou assim. Significa que Deus está com a gente. Nós estamos sendo abençoados por tudo, mas a gente não deixa de ter o quê? Problema. O desgramado do filho de 40 anos pratica o quê? A poligamia, a bigamia. E casa com mulheres estranhas. E essas mulheres vão se tornar o quê? Irmãos, tristeza de filho é um negócio doloroso. Sofrimento de filho e de filha para nós, a gente daria o dinheiro do mundo para resolver. Mas porque a Bíblia diz, no mundo tereis
aflições. Nós somos abençoados, mas somos afligidos também. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter problema. Porque tem uns crentes que ele acha que não ter briga, não ter problema, ele não está sendo abençoado. Não, meu irmão. É bênção e porrete. É bênção e confusão. Que Deus possa nos abençoar, como tem abençoado, e que a gente não tenha medo de crise nenhuma. As crises, elas virão, nós vivemos no mundo em crise, mas o nosso Deus não está em crise. Ele é o Deus da bênção. Ele é o Deus da bênção. Amém? Então muda esse semblante aí, chega em casa hoje, olha no espelho e diz: tu és uma bênção. Mas vestido, tá? Pelado não, vestido. Tu és uma bênção. Tu és uma bênção. Somos o povo mais abençoado.